Bem-vindos a mais uma nossa gravação. É sobre o Apocalipse, sobre os últimos sinais, sobre as profecias. Quero começar por agradecer as muitas expressões de encorajamento, de apreciação por este trabalho. É um trabalho muito singelo, muito simples. Não estou a dizer nada de novo, não vou acrescentar nada que já não se saiba. Apenas quero trazer à luz este estudo para lembrar que nós estamos a viver de facto os últimos dias. Aquilo que eu vou transmitir não é para trazer confusão, não é para gerar polémica, mas é para despertar o povo de Deus, comparando os acontecimentos atuais, as dificuldades que estamos a atravessar, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo, no seu sermão profético, avisou que iria acontecer, identificando então esses sinais visíveis no exterior, com aquilo que foi revelado há 2000 anos, confirmado pelo apóstolo Paulo, mais tarde também revelado ao apóstolo João. De forma, o meu objetivo é trazer de volta aquilo que a igreja primitiva, os chamados pais da igreja, ensinavam e acreditavam. Eles estavam numa expectativa grande da vinda do Messias, da vinda de Jesus, estavam a sofrer uma intensa perseguição e por isso para eles a vinda de Jesus era uma coisa iminente, era uma coisa próxima. Mal sabiam eles que teriam de esperar mais 2000 anos, a igreja que eles fundaram teria que esperar mais 2000 anos para que víssemos realmente todos estes sinais se concretizarem. Não é que ao longo da história muitos destes acontecimentos, os sinais acima de tudo, já não tenham revelado a proximidade da vinda do Senhor. Sempre houve terremotos, sempre houve pestes, sempre houve fomes, mas agora temos uma conjugação de todos esses sinais e, acima de tudo, de um dos grandes sinais que Jesus e os profetas anunciaram e que nos abre a porta ao entendimento sobre o tempo que estamos realmente a viver. Eu gostava de ler um pequeno texto do Evangelho de Lucas, é o sermão profético também que nós já referimos em Mateus 24 e ao qual nós voltaremos com bastante profundidade, mas o mesmo sermão relatado pelo Dr. Lucas, no grego, e que obviamente tem um âmbito muito mais amplo, não é um evangelho transmitido apenas para o povo judeu, no entendimento judaico, mas sendo ele um grego convertido a Jesus, ele tenta levar também o conhecimento daquilo que Jesus ensinou e fez a todo o povo, aos gregos, aos romanos, aos judeus, enfim, é o Evangelho na sua globalidade. Então, esses sinais que Jesus anunciou são também não só para os judeus, mas também para a Igreja, para o povo de Deus, para que estejamos avisados, para que estejamos preparados para os eventos que se irão suceder e, a uma certa altura, em catadupa. No Evangelho segundo Lucas, fala-nos então, capítulo 21, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já o verão, ou perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Nós temos então uma divisão entre profecias e sinais. As profecias são manifestações de Deus na história, que são reveladas antecipadamente. O livro de Isaías diz que Deus é aquele que revela o futuro já no passado. Por isso mesmo a Bíblia é o único livro credível para nós, porque Deus já nos anunciou o final da história. Não sabemos as datas,
Não sabemos o quando, mas sabemos o que vai realmente acontecer e sabemos como a história vai terminar. Eu lembro dos meus tempos de adolescência e início da juventude, eu sempre fui um ávido leitor e a uma certa altura eu fui encarregado na escola secundária de organizar a biblioteca juntamente com os outros colegas. Ah, e fiz um trabalho muito interessante que, acima de tudo, me ajudou porque eu pude ter acesso a muita literatura, muitos romances históricos, que era um dos meus temas prediletos. E havia sempre aquela tentação ao começar a ler um romance desses, ir logo ao fim, ir à última página e ver como é que as coisas acabam. É uma tentação, não é? A gente está a ver a história a desenrolar-se, os mistérios, todo aquele historial e de repente, epá, eu vou já tentar saber como é que isto acaba e estamos ansiosos. Mas a tentação, sendo grande, mas ao mesmo tempo também o prazer da leitura, da narrativa, leva-nos a que nós acompanhemos avidamente até chegar ao seu término. Ora, a Bíblia é exatamente assim. Deus já nos deu a informação de como as coisas irão terminar e, graças a Deus, nós já sabemos que as coisas vão acabar bem para o povo de Deus. Deus toma conta da situação. O Senhor Jesus tem as chaves, tem o livro do destino dos homens nas suas mãos e só Ele é digno de o abrir. Mas, ao mesmo tempo, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não vivem em comunhão com Deus, o fim deles será trágico, será terrível. Por isso, estes sinais devem ser avisos, alertas sobre a nossa condição espiritual. Jesus diz: quando virdes todas estas coisas a acontecer, e falando agora à igreja, ao povo de Deus, ele dá um grande encorajamento, um sinal de ânimo, de esperança, dizendo: quando isso acontecer, quando vocês começarem a ver estes sinais, quando começarem a ver a figueira a brotar e tudo aquilo que eu vos falei, então podeis levantar as vossas cabeças, ou seja, levantar os vossos corações, porque muito em breve Deus vai se manifestar novamente, trazendo a redenção do corpo, trazendo a libertação, trazendo a salvação final. Mas para aqueles que não conhecem o Evangelho, para aqueles que continuam no seu estado de rebelião contra Deus, de ignorância espiritual, para esses será trágico o fim. Por isso esses sinais, esses alertas são tão importantes, para que nós revejamos o nosso estado espiritual diante de Deus. Deus avisou através do profeta Amós, a nação de Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. É importante que nós estejamos prontos, agora, neste momento, amanhã, seja quando for, para podermos ter esse encontro e estarmos em condições de o fazer. Atenção, não é religião, não é uma boa conduta, não é boa moral que nos permitirá a aceitação, a entrada no reino dos céus, mas é sim o único passaporte que permitirá o acesso à nossa entrada, é o sangue de Cristo Jesus. É sermos purificados pelo sangue de Jesus, é termos confessado os nossos pecados àquele que veio pagá-los, veio expiar os nossos pecados, veio redimir o nosso problema e nos trazer uma nova esperança, trazer-nos a possibilidade de sermos filhos de Deus. Então é importante que nós meditemos acerca disso. Os sinais não são para aterrorizar, são para alertar. As profecias normalmente elas se baseiam em ditados, em palavras que Deus expressa aos profetas sobre acontecimentos futuros que terão lugar. Como já vimos, quando Jesus veio, ele cumpriu mais de 300 profecias que tinham sido já escritas, reveladas aos profetas: Isaías, Jeremias, Nahum, Miqueias, Zacarias e tantos outros. Os sinais, no entanto, são os alertas de que é isso que agora podemos ver e que se concretiza naquilo que foi profetizado. Ou seja, a profecia aponta para um sinal. Quando virdes estas coisas a acontecer, quando virdes a estrela a brilhar, os magos, os astrólogos vieram lá do Oriente, lá do Iraque antigo, da Babilónia, eles estudavam os sinais. E quando eles viram aquele sinal, aquela estrela especial, que eles sabiam que era condutora da revelação que os levaria até aos pés do Messias, eles entenderam os sinais e agiram em conformidade.
Essa é a intenção dos sinais que Jesus nos dá, é que nós, ao ver esses sinais, possamos agir em conformidade, fazendo uma caminhada na direção de Deus, levando o nosso coração diante dele e nos curvarmos diante da sua majestade, o adorando conforme ele requer das nossas vidas. Então, os sinais são indicadores, não sabemos que horas são, no sentido profético, mas podemos ver como é que as coisas estão a decorrer e orientar a nossa vida nesse sentido. E é interessante que os sinais para Deus têm muita importância. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele repreende os fariseus da sua época, os religiosos da sua época, porque eles não discerniam os sinais. Eles percebiam os sinais do tempo. E Jesus fala-lhes, por exemplo, que quando os fariseus chegaram junto dele, e os saduceus também, para o tentarem, tentando que ele escorregasse, por assim dizer, da sua capacidade divina, de omnisciência dos tempos, conhecendo o futuro, eles então pediram-lhe que ele lhes mostrasse um sinal. Eles queriam sinais, eles queriam alegadamente acreditar nele vendo sinais. E Jesus repreende-os porque ele conhecia o coração deles, conhecia a malícia deles. Eles não se queriam converter, eles não queriam reconhecer que Jesus era o Messias, apenas queriam que ele caísse em alguma contradição, mas nunca o conseguiram fazer. Bem tentaram, mas eles esqueceram ou desconheciam ou tentavam fechar os olhos ao facto de que Jesus é Deus encarnado com todo o poder. E então ele disse, vocês são hipócritas, porque quando é chegada a tarde, vocês dizem, amanhã haverá bom tempo, porque o céu está rubro. A gente sabe quando o pôr do sol é muito vermelho, é muito incandescente, sabemos que é o anúncio que no dia seguinte teremos um dia excelente de calor. E Jesus disse também a eles, e pela manhã vocês dizem, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então Jesus diz, hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então, meus irmãos, é muito importante que nós conheçamos os sinais dos tempos pela palavra e possamos comparar aquilo que foi revelado com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Ou melhor ainda, comparar aquilo que está a acontecer à nossa volta, indo ao relógio profético e vendo, de facto, as coisas estão a concretizar-se, de facto, aquilo que Jesus anunciou está a acontecer nos nossos dias. Um assunto muito importante é que muitas profecias têm mais do que um cumprimento, ou seja, têm mais do que um timing. É isso que é difícil, às vezes, a entender. Foi isso, talvez, que os apóstolos, na altura, não entenderam. Eles pensaram que todas as profecias referentes à vinda do reino e referentes à intervenção de Deus na história através da encarnação de Jesus Cristo como Messias de Israel e Salvador do mundo, eles achavam que tudo aquilo ia se concretizar naquela época. Então Jesus iria entrar triunfalmente em Jerusalém, como aconteceu, e por isso eles o aclamaram como o Senhor, como o Rei dos Reis, etc. Foi uma manifestação política, por assim dizer. Eles o aplaudiram, eles o aclamaram, Hosana ao Rei, àquele que vem em nome do Senhor, cumprindo a profecia de Zacarias. Mas eles não entenderam que aquilo era apenas uma manifestação espiritual. Era ainda o início daquilo que Deus iria desenrolar no seu programa escatológico, ou seja, no seu programa em relação à humanidade. E quer isto dizer o quê? Que Jesus realmente não estabeleceu o seu reino, o seu trono em Jerusalém, conforme foi anunciado pelos profetas, e irá acontecer ainda, mas ele entrou apenas para mostrar a sua divindade, a sua identidade. De facto, ele era o Messias, e entrou nessa qualidade, mas ainda não vinha para reinar. Isso ficaria para um tempo posterior. Porquê? Porque a cidade de Jerusalém o rejeitou, porque não aceitaram a intervenção de Deus na história. Não aceitaram Jesus como o Messias. Acharam que ele teria que trazer força, teria que trazer violência, teria que criar um exército, teria que expulsar os romanos. Então, só assim, nessas condições,
é que ele seria aceito como Messias, mas sabemos que ele veio para reinar nos nossos corações. Por isso, ele disse na última gravação, ele ainda não reina literalmente sobre as nações, elas são dominadas ainda por Satanás e em breve serão dominadas pelo seu filho, pelo anticristo, mas Jesus em breve irá também trazer o seu reino e então sim virá reinar fisicamente sobre Jerusalém e sobre o mundo inteiro.